Bom dia, então, para todo mundo. Nós estamos começando hoje a segunda aula da disciplina de editoração e planejamento gráfico, a segunda atividade síncrona desta disciplina. Na semana passada, a gente se reuniu pela primeira vez, no dia 22, para apresentar e discutir o plano de ensino e o guia de estudos. O plano de ensino o guia de estudos já está disponível para vocês lá no AVA, aliás, já está desde a primeira semana do calendário acadêmico, e ele consegue dar uma boa noção para vocês do que vai ser a disciplina, do que a gente pretende desenvolver no âmbito deste componente curricular. O plano de ensino, que foi apresentado com mais detalhamento na semana passada, ele só vai estar disponível para vocês após a aprovação do colegiado de curso. Então, por isso é que vocês, quando entram lá no campo do plano de ensino no AVA, ainda não conseguem acessá-lo. É por causa disso, tá? Mas, enfim, ele foi lido, é ele que será submetido à apreciação do colegiado de curso, e por volta ali do dia 18, 20 de março, que é quando vai ocorrer a reunião, vocês já vão poder também acessá-lo, embora muitas informações que aparecem no plano de ensino estão lá no guia de estudos, tá? Então, também não vai ser por falta desse tipo de informação. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês todas as 12 edições do jornal que nós produzimos desde 2014 até agora. Eu acabei propondo uma modificação no sentido do cronograma, porque normalmente esta aula, a aula de apresentação das edições do jornal, ela acontece depois que a gente esgota o módulo teórico da disciplina. Então, quando a gente termina a parte teórica da disciplina, aí é que esta aula de apresentação do jornal e de discussão também sobre a próxima edição, que no caso de vocês é a 13ª, só depois que a gente então finaliza o módulo teórico é que eu faço esta aula que nós vamos fazer hoje. Por que houve essa inversão? Porque como o conteúdo do jornal, a parte de texto propriamente, vai ser produzido por vocês também nas disciplinas de redação, apuração e edição do texto noticioso e entrevista em jornalismo, as duas com o professor Carlos. Então, por isso é que esta aula já vai ser dada logo agora, logo na segunda data nossa, 1º de março, para que vocês, já a partir desta semana, comecem a pensar no conteúdo que vai ser produzido no âmbito das outras duas disciplinas. É claro que a parte de texto que vocês vão produzir com o professor Carlos, em entrevista em jornalismo, em redação, apuração e edição do texto noticioso, vai muito além do conteúdo do jornal, porque o conteúdo do jornal é muito limitado. Então, você tem espaço para 3 notícias, uma entrevista ping-pong e uma sessão de depoimentos. De modo que o que vocês vão produzir nas duas disciplinas vai muito além do que esses 5 conteúdos, tá? Mas como é necessário, então, um certo planejamento, até para organizar com as outras coisas que vocês vão produzir ao longo do semestre nessas outras duas disciplinas, então a gente antecipou essa discussão. Então, essa discussão vai ser feita agora, e aí o professor Carlos, já na aula de quarta-feira, em redação, e na aula de sexta, em entrevista, já vai ter condições, vocês, na verdade, já vão ter condições de discutir dentro da disciplina, mas aí também o prazo correto, o tempo em que isso vai acontecer vai depender muito dele e do acordo que ele fez com vocês, mas de qualquer maneira vocês já estarão liberados, já estarão cientes daquilo que precisará ser feito para o jornal e, consequentemente, daquilo, então, que vocês vão produzir no âmbito das duas disciplinas com ele, tá? Então, basicamente, por isso que a gente está fazendo a inversão. E aí, sim, na semana que vem, e nas próximas duas, além da semana que vem, então, nos dias 8, 15 e 22 de março, é que a gente vai dar conta dos 3 textos que já estão disponíveis para vocês também desde o início do calendário acadêmico, tá? Então, está tudo lá. E aí a gente vai começar a verificar isso a partir da semana que vem. No final da aula de hoje, eu vou deixar algumas recomendações
mas basicamente o que nós vamos fazer na aula da semana que vem é discutir, é tirar as dúvidas em relação ao texto 1. E aí, como eu já mencionei, né, o texto já está lá, então eu peço para que vocês façam a leitura. É um texto curto, tem muita figura, e é um texto de fácil compreensão. No planejamento gráfico não tem segredo, né? O que está lá no texto é o sentido que a gente precisa compreender dele. Não há o que, não há o que interpretar. E vocês já têm também no AVA lá disponível a videoaula relativa ao texto de número 1. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura do texto primeiro, durante esta próxima semana, assistam a videoaula, porque na segunda-feira da semana que vem, eu só vou chegar aqui para tirar dúvida. Eu não vou expor o conteúdo, porque o conteúdo já está exposto no texto e já está exposto numa videoaula. Que eu ainda tive um certo trabalho, não só de gravar, mas também de fazer edição e algumas coisas para que fique minimamente aceitável e compreensível da parte de vocês. Então, está tudo lá disponível, e aí na aula então de segunda-feira que vem, do dia 8, a gente então vai fazer a discussão, vai tirar as dúvidas em relação ao que vocês leram no texto 1 e em relação ao que eu falei na videoaula de número 1 também. Tá? Outras 2 videoaulas serão gravadas, também cada uma delas relativas a um dos textos, e aí vocês vão ter, então, ao final, né, desta parte teórica, 3 textos, eles já estão lá, e vão ter ainda mais 2 videoaulas, uma já está lá, que é do texto 1, e as videoaulas dos textos 2 e 3 também serão gravadas e vão ser disponibilizadas lá. Tá? Então, é isso. Depois, ao final da aula, até as 9h20, eu volto a passar o recado para vocês. Bom, em relação ao jornal, então deixa eu fazer aqui um breve histórico para vocês, para que vocês entendam a importância deste produto no âmbito da disciplina de editoração e planejamento gráfico, tá? Então, o Jornal Mural, em algumas disciplinas do curso de vocês vão produzir alguns, vão elaborar e vão veicular alguns produtos. Então, por exemplo, lá em fotojornalismo, vocês tiveram, não sei se foi nesse formato, mas está previsto, né, o varal fotográfico. De repente, se não foi nesse formato, pode ter acontecido de uma outra maneira. Na disciplina de produção e difusão em telejornalismo, lá na frente, se não me engano, no 6º semestre, vocês vão produzir um telejornal, vocês vão produzir também matérias jornalísticas. Na disciplina de produção e difusão em áudio e também em audiojornalismo, 5º e 6º semestre, vocês vão produzir programas de rádio, documentários em áudio, série de podcasts, enfim, uma série de coisas que são pertinentes às disciplinas, às 2 disciplinas de audiojornalismo. Na disciplina de jornalismo de revista, que é no semestre que vem, vocês vão produzir a revista Fuzue, com a professora Tamires. Na disciplina de jornal laboratório, que é do 7º semestre, vocês vão produzir um jornal, que é chamado de Sofoca. E na disciplina de editoração e planejamento gráfico, vocês produzem um jornal mural. Então, vocês vão ter, ao longo do curso todo, algumas disciplinas que obrigatoriamente precisam gerar produtos. Aqui eu falei algumas delas, quase todas. O que não significa dizer que em outras disciplinas vocês não vão produzir conteúdo prático, tá? Ou até produtos mesmo. Mas nessas disciplinas que eu mencionei, vocês estão obrigados, conjuntamente aos professores dessas disciplinas, como é o caso meu nesta, a produzir, então, algum material jornalístico que possa ser apresentado como produto final da disciplina. E na disciplina de editoração e planejamento gráfico, este produto é o Jornal Mural. O Jornal Mural que é chamado de VOT, até enfatizando ali a primeira vogal do nome, que é uma tentativa de reproduzir uma expressão, um termo muito caro à cultura cuiabana, à cultura linguística cuiabana. Então, foi este o mote, né, a motivação que nós, e aí quando eu digo nós, eu estou falando de mim e da turma que idealizou o primeiro jornal, tivemos para dar a ele este nome. Tá? Então, de início,
algumas informações que são importantes para que vocês tenham uma dimensão do que significa este produto, tá? Ele foi idealizado no segundo semestre de 2014, então eu chego ao FMT em maio de 2014, no semestre de 2014/1, o calendário não estava exatamente regularizado, mas ele estava muito próximo disso, né? Foi um semestre que começou, acho que em abril, se eu não me engano, ou final de março. E eu cheguei em maio de 2014, no primeiro semestre, e no segundo semestre, que aí sim é um semestre, é o primeiro semestre que eu pego desde o início, eu passo a assumir a disciplina de planejamento gráfico em jornalismo, que era uma disciplina da matriz antiga, alocada no quinto semestre do curso. Quer dizer, vocês já estão tendo uma disciplina de caráter prático já no terceiro, e o pessoal do curso antigo só tinha esta disciplina no quinto semestre. Tá? Mesmo porque eles começavam a ter disciplinas práticas só no quarto. Do primeiro ao terceiro era só teoria. Então, em 2014/2, a gente elabora a primeira edição do Jornal Mural, e desde então, a gente só não produziu este jornal em 2 semestres. Um deles, no qual eu não estive à frente da disciplina, e aí quem esteve à frente da disciplina acabou não produzindo o jornal, não era uma exigência ainda, né, como produto final da disciplina, gerar este jornal, porque na matriz antiga não era, na matriz nova é, então a gente não sai desta disciplina sem produzir o Jornal Mural. E no outro semestre, em que a disciplina de planejamento gráfico em jornalismo não foi ofertada. Então, nós tivemos, a gente teve ao longo, então, de todo esse tempo, de mais de 6 anos, ou estamos completando o 6º ano agora, 12 edições publicadas, sendo que de todo esse período, apenas em 2 semestres nós não tivemos publicação nenhuma. Em compensação, em 2019/1 e 2019/2, a gente teve a veiculação de 2 edições, porque nesses 2 semestres, nos 2 semestres anteriores a 2020/1, nós tivemos 2 disciplinas dessa natureza sendo ofertadas. Então, em 2019/1 e 2019/2, nós tivemos editoração e planejamento gráfico para as turmas do terceiro semestre da matriz nova, que é quando, em 2019/1, é quando a turma mais antiga desta matriz, que entrou lá em 2018/1, chega ao terceiro semestre. E nós tivemos também a disciplina de planejamento gráfico em jornalismo sendo ministrada de forma concomitante para as turmas do quinto semestre, em 19/1 e 19/2, da matriz antiga. Em 2020/1, é a primeira vez que só vai ter a disciplina de editoração e planejamento gráfico. Por quê? Porque como a turma mais nova da matriz antiga já está no 6º, as disciplinas do quinto semestre para trás já não existem mais. De modo, então, que a gente não consegue, eu não consigo mais dar a disciplina de planejamento gráfico em jornalismo na matriz antiga. E aí, então, em 2020/1, a gente vai ter a veiculação de uma única edição. Tá? E será assim agora por um bom tempo. Então, nós vamos publicar, a gente vai idealizar, produzir e veicular a 13ª edição do Jornal Mural, e é necessário, então, que a gente dê sequência a um trabalho que vem sendo feito desde 2014/2, quando nós idealizamos o jornal e produzimos a primeira edição. Naquele caso, uma edição que deu conta de cobrir um evento muito importante da área da comunicação e do jornalismo, que é a AUCAR. A AUCAR acontece todos os anos e ela alterna. Então, em anos pares, acontece a AUCAR regional. E aí, em cada ano par é numa região. Então, em 2014, a AUCAR foi uma AUCAR regional do Centro-Oeste, que foi, neste caso, sediada por Cuiabá, aqui por nós, pela UFMT, em outubro de 2014. E aí, a primeira edição, então, do jornal tentou dar conta de produzir uma edição voltada para a cobertura deste evento. E aí, desde então, a gente foi cobrindo diferentes temáticas.
algumas delas mais factuais, como é o caso da AUCAR, que é um evento específico, né, da área da comunicação que aconteceu numa das semanas de outubro, mas na maioria das vezes a gente tentou dar conta de pautas mais frias, aquelas que a gente consegue fazer a qualquer tempo, sem que as matérias percam a sua atualidade, né, sem que elas fiquem ultrapassadas. E a gente tem que considerar isso, porque nós vamos começar a pensar um jornal hoje para ser finalizado lá em maio. Então, assim, não dá para ser nada muito factual, porque senão, quando a gente veicular o jornal, aquilo que vai estar sendo retratado por ele já vai estar velho, né? Quer dizer, o assunto já vai ter sido retratado por tantos outros veículos de hoje até o mês de maio. Então, por isso é que a gente acaba dando preferência, muitas vezes, para pautas mais frias, como a gente costuma dizer. A gente foge do hard news e aí passa a dar atenção para pautas mais frias, porque se a gente começar a produzir hoje e veicular em maio, quando elas chegarem ao público, elas não estarão já ultrapassadas, né? Elas não são pautas perecíveis, digamos assim. E a gente vai tentar sair daqui hoje com duas coisas, né? A gente vai tentar sair daqui com o tema da edição. Então, quer dizer, qual vai ser o tema, porque cada edição tem um tema específico, normalmente relacionado ao FNT. E, além disso, quais serão as pautas, ou seja, deste tema específico que a gente vai definir, quais os textos, quais são os enfoques, os recortes sobre os quais vocês vão escrever para compor, então, toda a estrutura, né, toda a extensão do Jornal Rural. Então, evidente que para fazer esse tipo de movimento, de escolher a temática do jornal e as pautas dele, a gente precisa olhar para trás. Quer dizer, ver o que foi produzido, de que maneira foi produzido, para que a gente então comece a pensar a edição de agora, né, da 13ª, que nós vamos veicular em maio deste ano, tá? Outra coisa importante é que a gente está falando muito aqui do conteúdo, mas aquilo que vai mais interessar para mim, enquanto professor da disciplina de editoração e planejamento gráfico, é o desenho do jornal, tá? E aí, claro, eu vou apontar para vocês nas 2 edições todos os temas, todas as pautas que foram feitas no jornal, mas o objetivo mesmo é apresentar o design, como que o jornal foi diagramado, como que o conteúdo foi disponibilizado na página, porque quando nós dissemos que nós temos que produzir a 13ª edição, é tudo. É desde a concepção do jornal, passando pela produção do seu conteúdo, passando pela diagramação desse conteúdo, até a apresentação de modelo final. E este modelo final, esta apresentação final, valerá nota a vocês no final da disciplina, dentre outras atividades, como vocês já podem notar lá no guia de estudos, que vocês vão fazer ao longo do semestre, tá? Então, eu vou projetar aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem no chat, abram o microfone, me interrompam, porque sem isso a gente não consegue construir não só o jornal, mas toda a disciplina de maneira conjunta, tá? É importante, então, que a gente faça isso. Eu vou pedir para vocês confirmarem aí pelo microfone se vocês conseguem ver, conseguem visualizar a minha tela projetada. É possível ver aí? É possível? Sim, é possível. Ok. Tranquilo, professor, dá para ver sim. Professor. Maravilha, gente, obrigado. E só para confirmar, vocês me ouvem bem também? Tá claro o áudio, o som? Sim. Beleza. Tá sim. Maravilha, gente. Qualquer coisa, então, perguntem, porque esta fase agora aqui, que nós estamos começando agora, é super importante, sem a qual não será possível produzir o próximo jornal, que é responsabilidade nossa, de vocês, minha, a gente ter que veicular a 13ª edição do jornal. Então, aqui está a primeira edição que a gente veiculou, e eu peço para que vocês prestem muita atenção, porque da primeira edição à 12ª, o jornal mudou muito. Né? Claro que vocês vão perceber que teve uma edição que foi a responsável pela guinada, né? Pela virada
do ponto de vista da diagramação, do ponto de vista do design. Do ponto de vista da pauta, cada edição vai tratar de um tema, né? E os textos ali vão ter basicamente o mesmo nível, né? Não vai ter assim uma edição que você fala, nossa, nessa edição os textos foram muito diferentes do que foram em edições anteriores. Nesse ponto, não, mesmo porque a parte textual ela é menos importante nessa disciplina. A parte de texto vai ter muita importância nas disciplinas do professor Carlos. Aqui é o desenho, tá? O que não significa dizer que o texto não seja importante, é claro que ele é. Nós não vamos levar para o público um jornal bem diagramado, mas com textos ruins. Então, nós vamos demandar uma atenção em relação a eles. Mas o foco desta disciplina é a questão do desenho do jornal e da diagramação. Quer dizer, como é que os textos vão ser disponibilizados ao longo de uma página. E vejam como são as coisas. Nós estamos falando de um jornal com uma página, o Sofoco, perdão. Eu também sou professor da disciplina de jornal laboratório, então às vezes eu vou confundir. O VOTE é um jornal de uma página, é uma página A3, tá? Então é aquela folha, aquela lâmina maior que quando a gente dobra ao meio, né, quando a gente pega um A3 deitado e dobra ao meio, ele vai formar duas folhas A4 em pé, tá? Então o A3 é aquela, vocês já viram, né, o jornal mural pelos murais aqui do bloco e em outros tantos espaços da universidade, né? Aqui no corredor da FCA, no saguão, aqui na entrada da coordenação também. Então, é um jornal em tamanho A4, e ele foi veiculado, né, ele teve as suas primeiras edições veiculadas na horizontal, né, na orientação paisagem, como a gente costuma dizer, ou seja, na horizontal, como é esta edição, e será as próximas 3. E aí, na 5ª edição, é que tem uma guinada, né? Tem uma mudança de chave, que aí a turma que foi responsável pela 5ª edição virou o jornal. Então, o jornal passou a ter uma orientação vertical, retrato, né, como a gente costuma dizer, e não mais na orientação deitada, horizontal ou paisagem. Essa mudança é muito importante, por quê? Porque se o jornal vai ser deitado ou vai ser em pé, isso implica uma mudança em quantas colunas o jornal vai ter. A gente vai aprender isso, quer dizer, a questão do diagrama, da grade, o texto distribuído em colunas, no texto 3. Mas aqui eu já vou introduzindo alguns assuntos para vocês, porque são coisas muito importantes, e é claro, né? Quer dizer, quando eu tenho um jornal mais largo, ou seja, quando ele está orientado na horizontal, eu vou ter um número maior de colunas, né? Porque ele é mais amplo, ele é mais largo do ponto de vista desta dimensão aqui. Quando eu viro ele para cima, ele vai poder ter uma quantidade de colunas menor, né? Porque ele já não é mais tão largo como era o jornal quando ele era diagramado na horizontal. Então, vejam, a definição de horizontal ou de vertical é a primeira a ser feita, por quê? Porque ela vai demandar uma série de decisões depois. Então, quando vocês forem pensar o jornal, e já vão começar a pensar hoje, inclusive, a partir de hoje, essa é a primeira decisão. Então, quer dizer, o jornal será na horizontal. Isso vai demandar uma série de decisões depois, justamente porque vocês definiram no primeiro momento que o jornal vai ser na horizontal. Se a definição for pelo formato, pela orientação vertical, são outros conceitos, né? Então, é bom que isso já fique claro. Então, veja, nós tivemos a definição pela orientação horizontal, ele deitado, como vocês podem perceber aqui. O jornal ele tem um diagrama, vocês vão entender melhor essas terminologias com o tempo, mas eu já vou introduzindo vocês nesse assunto por meio do jornal. Ele é um jornal com um diagrama de 7 colunas, né? Então percebam aqui, ó, 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, e aqui eu tenho a 6 e a 7 que estão conjugadas, né? Reparem que o texto aqui, ele não está estreito como nas outras colunas, né? Ele está, então, encampando 2 colunas juntas. Então, de qualquer maneira, eu estou vendo aqui
5 colunas, ou melhor, 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma coluna mais larga. Mas o meu diagrama, ou seja, quando eu abro o documento do InDesign e escolho lá o número de colunas, o número de colunas escolhido foram 7. Tá? É que aí o que eles fizeram nas duas últimas? Pegaram o texto e sobrepuseram a 2 colunas e não a uma só. Tá? Então está aqui, a edição de novembro de 2014, a primeira edição do jornal, né? Aqui o cabeçalho, né? As informações mais técnicas do jornal. Eles optaram por colocar o título do jornal sob um fundo vermelho, e aqui à esquerda a logo da UFMT, e o expediente ficou alocado aqui nas duas últimas colunas da parte inferior. Né? O expediente traz também outras informações técnicas sobre o jornal, né? Qual semestre produziu, o e-mail do jornal, e quem propriamente produziu o conteúdo. Né? Quer dizer, os estudantes, né, que fizeram parte da turma que fundou, digamos assim, o Jornal Rural. Tá? Então, aqui o jornal, então, teve como temática, como eu já mencionei para vocês, a UCAR, que é um evento voltado para a história do jornalismo, que foi sediado aqui em Mato Grosso, mais especificamente pelo Departamento de Comunicação. Aqui é uma foto do auditório M, que é o auditório que fica lá em cima, no Instituto de Linguagens. E aí, então, percebam que é o que nós vamos definir hoje, né? Então, uma coisa é o tema. Qual é o tema? O tema é a UCAR Centro-Oeste. Outra coisa são as pautas, ou seja, deste tema que é a UCAR Centro-Oeste, sobre o que o jornal vai abordar, né? Sobre o que nós vamos escrever. Então, aí é que a gente tira as pautas. Então, cada pauta tratando um assunto dentro deste tema maior, que no caso é a UCAR. Tá? Então, aqui eles falaram, né, sobre o tema da UCAR, que foi os 50 anos do golpe no Brasil, né? O golpe foi dado em 1964 e a UCAR foi realizada em 2014, então estava se completando ali 50 anos. Aqui uma matéria sobre os estudantes e os recém-formados que apresentaram trabalhos, que tinham um espaço lá no evento só para apresentação de artigo científico. Aqui a gente tem uma outra matéria sobre o evento em si, mas aí dando espaço para os estudantes, né, os estudantes que acompanharam o evento, as palestras, apresentarem aqui as suas opiniões. E aí a gente tem uma seção do jornal que existe até hoje, que é o Solta o Verbo. Então, o Solta o Verbo é uma seção que normalmente traz 3 depoimentos, não é uma sessão de entrevista, é uma sessão de depoimento. Então, quem for ficar responsável pelo Solta o Verbo faz uma pergunta, elabora uma pergunta, e essa pergunta é respondida por 3 entrevistados. Normalmente, a gente dando aí, a gente variando, né, enfim, os cursos, a faixa etária, o gênero, né? Então, nem sempre, não, a gente evita de ter 3 mulheres falando, 3 homens falando, 3 pessoas do mesmo curso falando, não. A gente tenta prezar por uma certa diversidade, né? Aqui no caso, por exemplo, foi um estudante de cada habilitação que falou, né? Um de jornalismo, um de publicidade e um de radialismo, porque foi um evento voltado para o curso de comunicação. E o Solta o Verbo é isso. Então, quer dizer, é uma pergunta que é jogada e aí as pessoas vão falar, vão criticar, vão elogiar, enfim, vão falar sobre, vão tentar dar uma resposta para a pergunta que foi lançada pelos responsáveis por esta sessão. Tá? É uma sessão que surgiu na primeira edição e ela nunca deixou de figurar no jornal, ela é uma sessão fixa, tá? Ela é uma sessão fixa. Então, tá aqui. Então, esta é a primeira edição do Jornal Mural. Aí a gente vai para a segunda, que foi elaborada em 2015. Repito, gente, qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem, vão tirando. Tá? À medida que a gente for avançando aqui nas edições, eu vou tentando também passar de uma forma mais rápida para que a gente possa, ainda hoje, decidir qual vai ser a temática do jornal e quais serão as pautas, tá?
Então, a apresentação também é nesse sentido, para que vocês tenham uma ideia do que foi produzido e daquilo que será possível produzir agora, tá bom? Segunda edição. Então, e este é o movimento, né? Quer dizer, como se trata de um mesmo jornal, nós não podemos, de repente, fazer uma coisa completamente descolada das edições anteriores, porque se é o mesmo jornal, é preciso ter alguns elementos ali que possam identificá-lo como uma continuidade de produtos que foram elaborados anteriormente. Agora, outras coisas serão novas, porque senão vocês só vão virar meros replicadores, e não é essa a ideia, tá? A ideia é que vocês tragam também coisas novas. Mas vejam, o que foi mantido aqui? A orientação, então a orientação continua na horizontal, o solta o verbo, como eu já antecipei para vocês, é uma seção que vai figurar em todas as 12 edições, ela é uma seção fixa. O nome do jornal é escrito com a mesma fonte, que a gente chama de impact. É uma maneira também de manter a identidade do jornal, preservando a sua logomarca. Qual é a logomarca de um jornal? Vocês vão ver isso na primeira aula, no primeiro texto, que vocês vão acompanhar durante essa próxima semana. A logomarca de um jornal é baseada na tipologia, na fonte que é usada no título, né? Diferentemente de empresas ou de outras coisas, a logomarca de um jornal não tem um símbolo, não tem um desenho. A logomarca de um jornal é o seu próprio nome. Ou seja, então, é a fonte que vai definir a identidade deste nome e, por consequência, a identidade do jornal. Então, a fonte do Word é sempre a mesma, tá? Então, é outra coisa que é mantida aqui. E os formatos também. Então, de novo, a gente está tendo 3 notícias. Então, nós temos uma aqui, 2 aqui e 3 aqui, nessa coluna. E, nas 2 últimas, o solta o verbo, que é uma seção de depoimentos, tá? Então, vejam, coisas que são constantes. Agora, o que mudou? Bom, tem uma mudança já muito clara, né? O nome do jornal não veio sobreposto a um fundo. E aquele modelo que aconteceu na primeira edição nunca mais voltaria a acontecer, como vocês vão perceber. Então, o nome sempre vai aparecer colorido, né? Azul, vermelho, laranja, verde, mas ele nunca mais vai estar sobreposto a um fundo. Então, esta foi uma mudança muito importante que a segunda edição trouxe e que nunca mais foi alterada, tá? A gente teve a inserção deste texto aqui, que é um texto que está abaixo, né, do nome do jornal. Então, ali, né? Jornal Moral produzido pelos estudantes da disciplina de planejamento gráfico e jornalismo da UFMT Cuiabá. E aqui embaixo, neste recurso gráfico aqui, né, neste retângulo em preto, outra manutenção também, a gente vai trazendo outras informações importantes, né? A data que foi publicado, isso aqui é um registro histórico. Quer dizer, lá em março de 2015, o que nós estávamos discutindo na disciplina de planejamento gráfico, enquanto conteúdo, né, do jornal? Foi a segunda edição, era uma disciplina do 5º semestre, foi até 2019/2, e esse jornal é produzido pela UFMT no seu campus de Cuiabá, tá? Pela primeira vez, a temática do jornal apareceu em algum lugar, porque ela não tinha aparecido na primeira edição. Neste caso, nós escolhemos colocar a temática do jornal dentro do ponto de exclamação, porque o ponto de exclamação é parte do nome do jornal. Tá? Então, aqui, ó, o tema do jornal, que no primeiro foi Alcar, agora foi intercâmbios. E aí, então, a produção de conteúdo nesse aspecto foi no sentido de tentar encontrar diferentes pautas que abordassem o tema intercâmbio. Tá? Então, percebam que o tema é aquilo mais genérico, é aquilo muito amplo. E as pautas são aquilo que de mais específico a gente consegue encontrar relacionado ao mesmo tema. Tá? Então, nós tivemos aqui, a mobilidade acadêmica possibilitou acesso a universidades brasileiras, isso a gente chama de mobilidade nacional, tá? Aí, então, quem fez a matéria, que no caso foi a Ana Paula e a Júlia, entrevistaram estudantes à época que tinham feito ou que iriam fazer a mobilidade nacional. A outra matéria, né,
contra a maré, estudantes não desejam fazer intercâmbio, aí foi aqui uma matéria sobre os estudantes que não queriam, não gostariam e não fizeram intercâmbio, porque tem muita gente que quer muito, que faz. Agora, o último semestre ficou prejudicado por causa da pandemia, mas nós já tivemos muitos que foram, né? Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Santa Catarina, a gente já teve muitas saídas para mobilidades aqui no Brasil, normalmente para universidades federais. Mas você tem gente que não quer fazer, né? E aí, então, aqui a gente ouviu estudantes que falaram, olha, eu não vou fazer, não tenho vontade de fazer por esses motivos. E aqui a gente tem uma matéria sobre os programas. Aí, então, nós fomos lá ouvir a SECRE, né? Enfim, fomos ouvir a PROEG. A SECRE vai falar especialmente dos programas que existem para a mobilidade internacional. E aí, então, foi uma matéria tentando trazer aí uma informação de utilidade em relação aos programas, pelo menos à época existiam, para se fazer mobilidade internacional. E o Solta ao Verbo foi uma matéria produzida, né, enfim, foi uma sessão voltada para estudantes que tinham feito a mobilidade e que aí então davam os seus relatos, apresentavam as suas experiências, e aqui, se eu não me engano, acho que todas foram mobilidade internacional, né? Então, tá aqui, o rapaz fala aqui, né? Esse aqui foi para o leste europeu, tá aqui, ó, Budapest University, né? Que é uma universidade da Hungria. O Antônio Manzoli foi para a Itália, então fez uma mobilidade internacional na Itália, e o Vitor foi para os Estados Unidos. Então, aqui são os relatos de estudantes que fizeram um intercâmbio, né, que fizeram uma mobilidade acadêmica internacional, contando, então, como é que foram as suas experiências nos respectivos, nesses diferentes países, tá? Então, tá aqui a segunda edição sobre intercâmbios. Então, a gente vai agora aqui para a terceira. Aí. Então, vejam, o que foi mantido, de novo, né, o tipo de fonte é a mesma fonte, a fonte Impact, aqui no jornal. Né, o tema da edição, que é Cultura na UF, foi também mantido dentro do exclamação. Este texto, né, este retângulo com essas informações são características que vão permanecer no jornal até hoje, tá? O jornal continua numa orientação horizontal, mas aqui pela primeira vez o nome dele e essas informações técnicas que vêm logo abaixo foram deslocadas para o centro do jornal. Não tem mais a logomarca da UFMT grande, ela veio para cá, ó, junto ao expediente bem pequeno, e o expediente ocupando também pela primeira vez, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, pela primeira vez todo o rodapé da página, aqui, ó. Então, todos os estudantes que fizeram a disciplina, aqui a supervisão do professor Tiago, e aí a gente teve, então, a definição do tema cultura na UF e 3 notícias, 3 notícias, mais o Solta ao Verbo, que pela primeira vez também vai aparecer na horizontal, sobre cultura na UF. Cultura aqui nós estamos entendendo naquele sentido mais amplo, tá? Qual é o sentido mais amplo? O sentido de prática, de hábito, de costume, e não só de manifestação artística, tá? A manifestação artística, a arte, é uma forma de manifestação cultural. Existem outras tantas, né? Aqui é cultura no sentido daquilo que é ritual, daquilo que é habitual, daquilo que é rotineiro, costumeiro. Então, uma matéria foi sobre o armazém universitário, né, vendas ali de artesanato dentro do campus ou nas cercanias do campus, eu não me lembro bem onde acontecia essa feirinha. A gente teve uma matéria sobre o Cineclube Cochiponés, aqui sim é uma matéria mais voltada para a questão da arte, né, da cultura enquanto arte, porque aqui nós estamos falando de cinema, então está aqui uma matéria. Uma matéria sobre o coral da UFMT,
então outra matéria aqui sobre arte também, estava na época em que o coral estava para o espetáculo Canta Chico. E o Solta o Verbo, aí saindo da arte enquanto manifestação artística, e aí o Solta o Verbo foi para captar relatos de estudantes que se tatuaram. Então, quer dizer, entendendo a tatuagem como um ritual, como uma prática, como um hábito de alguns estudantes. Então, aí a gente teve aqui 3 estudantes falando sobre isso, né? Falando, enfim, sobre as suas experiências, sobre as motivações de tatuar, né? Enfim, de intervir, como está aqui no título do Solta o Verbo, né? Intervenções do corpo, de intervir no próprio corpo, contando, então, as experiências de fazerem isso, tá? Então, algumas coisas aqui, moçada, são muito importantes que a gente vai vendo, né? A escolha da fonte, então a fonte é sempre a mesma, né? Para o corpo do texto, vocês vão ver isso na videoaula de número 1, texto 1. A fonte aqui do nome do jornal, como eu falei, é sempre a mesma, é Impact, que é uma fonte muito densa, né? Muito grossa, com muita cor, né? Muito pigmento. A questão do uso de cores ao longo do jornal. Então, vejam, misturando cor quente, no caso vermelho, com cor mais fria, no caso o azul, como fundo aqui das matérias, né? Sempre tentando, isso nós vamos ver no texto 2, sempre tentando fazer um balanceamento. Então, quando eu usar uma cor quente que esteja forte, essa cor quente precisa estar reduzida a um espaço muito pequeno. Quando eu uso um espaço maior, como eu estou fazendo aqui no fundo de texto, como é aqui, né? Aí, ou eu uso uma cor forte, mas aí ela tem que ser fria, azul, verde, alguma cor dessa natureza. Ou então eu tenho que fazer uso da cor quente, se for um espaço muito grande, como é aqui, porque tem uma cor vermelha aqui de fundo no Solta o Verbo, aí eu tenho, então, que tirar a intensidade da cor. Então, quando a proporção da cor quente, vermelho, laranja, amarelo, for muito grande, eu reduzo a sua intensidade. Por quê? Porque as cores quentes nos cansam mais rapidamente. Se eu for usar uma cor quente numa intensidade forte, ou seja, alta intensidade, como é aqui no nome, aí eu tenho que reduzir a proporção. Então, alta intensidade de cor quente reduz a proporção. É o peso e contrapeso aí do uso de cores. Agora, se eu for utilizar uma cor quente em proporção elevada, como é aqui, quer dizer, é o fundo de toda uma seção, aí o que eu faço? Eu reduzo a intensidade da cor. Tá? É desse jeito. Quando é uma cor fria, já não há mais tanto perigo, porque como a cor fria cansa menos o leitor, aí eu estou falando aqui, né, de violeta, azul e verde. Então, aí a nossa preocupação é menor, né? O que não significa dizer que não exista, mas é uma preocupação menor. Tá? Então, aí, a edição de número 3. Eu vou abrir a edição de número 4, ela tem uma imprecisão na cor, vocês vão perceber que não tá, o verde, né, que está aparecendo aqui não é o verde correto. Na hora de fechar o arquivo, ele acabou dando diferença, né? Ele acabou não fechando da forma correta, por isso que deu. O verde correto é esse verde aqui do fundo, tá? Não este aqui e nem este aqui do Solta o Verbo, tá? Mas, de qualquer maneira, esta é a edição de número 4. Então, a edição de número 4 manteve a orientação na horizontal, manteve o nome do jornal no centro, que foi uma herança da terceira edição, né? Essas informações aqui técnicas. A temática vem em exclamação, que é esporte e lazer, tudo na UFMT. E aí, então, a gente vai ter de novo uma notícia, 2 notícias, 3 notícias e o Solta o Verbo, tá? Então, tudo aquilo relativo a esporte e lazer na UFMT, o pessoal encontrou aí 3 pautas para notícias e uma para o Solta o Verbo e veiculou, então, o jornal, a 4ª edição. Então, a primeira matéria, que está nesse verde aqui errado, né? não é nele que a gente deveria, não é nele que deveria aparecer, foi sobre o projeto de extensão da professora Hélio Tardes Lúdicas, aquele que acontecia, né, uma vez por mês aos sábados. Então, foi uma matéria sobre tardes lúdicas. A gente teve também
uma matéria sobre a avaliação física que o curso de educação física apresentava para a sociedade, né, para o público externo, para homens de 18 a 25 anos. Então, está aqui uma matéria também de utilidade, né? Aqui com telefones de contato e tal. Quando é uma matéria de utilidade, vocês vão perceber que normalmente ela é encerrada com um contato telefônico, com um e-mail, com um endereço, dessa forma. Vocês vão aprender isso em relação à apuração e edição do texto. E a outra matéria foi sobre a atlética, né? Que é a agremiação que a gente tem aqui vinculada ao curso de comunicação social, a agremiação esportiva, que também pode ter, né, a sua própria bateria também. E aí a gente tem, então, aqui a edição do jornal. E aí, como solta o verbo, o tema foram as cheerleaders. Então, eu não sei se ainda tem hoje, mas na época a gente tinha um determinado grupo que organizava a inscrição, né, enfim, os treinamentos e as apresentações de cheerleaders. E este, então, foi a pauta do Solta o Verbo relacionado a esporte e lazer na UFMT. Tá? Aí eles conseguiram encontrar 3 estudantes, uma da engenharia ambiental, uma da geologia e uma da engenharia civil, que se apresentavam como cheerleaders para dar os seus depoimentos, de novo, né, os seus relatos, as suas experiências sobre integrarem um grupo de cheerleaders, tá? Então, aqui a 4ª edição, também de novo, né, tentando dosar a cor quente, que no caso aqui foi o laranja, com cores mais frias, que no caso aqui foi o verde, né, predominante. Aqui a gente vai ter um vermelho também sobre o texto, mas como a proporção então é mais elevada, o que eles fizeram com o vermelho? Reduziram a intensidade, tá? Aqui é o contrário. Aqui é uma quantidade reduzida, proporção pequena, então aqui você pode pisar no acelerador da intensidade, porque aí não vai ter problema, tá? A gente vai falar sobre tudo isso no texto 2, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa organização. E aí vem a edição 5, que é aquela que vai mudar, é aquela que vai dar uma guinada, né, no conteúdo, no desenho gráfico do jornal. Vocês vão perceber que o conceito muda muito. E, de alguma maneira, ele vai passar a pautar todas as outras edições. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, desta edição, que é a 5ª, até a 12ª, a gente vai perceber que o germe de todas as edições, né, da 6ª em diante, é justamente a 5ª. Tá? Bom, a primeira mudança, que é a mudança mais óbvia, é na orientação do jornal. Então, se o jornal até a 4ª edição foi diagramado na horizontal, então, a partir da 5ª edição, e nunca mais ele vai deixar de ser assim, ele passou a ter uma orientação vertical. Então, ele passou a ser diagramado em pé. Tá? Então, se em todas as outras edições, as 4 primeiras, a gente teve um diagrama de 7 colunas, aqui a gente vai começar a ter um diagrama de 6 colunas para menos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2 colunas, aqui elas estão conjugadas, né? Eu só estou vendo uma, mas na verdade são 2 que foram, né, agrupadas. Aqui eu tenho mais 2 que foram mantidas de forma isolada, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, e aqui eu vou ter mais 2 que, de novo, foram agrupadas. Então, eu tenho um diagrama de 6 colunas, com 4 sendo aparentes. Né? Então, eu tenho uma coluna aqui, 2, 3, 4. Tá? Agora, algumas coisas foram mantidas. Então, a fonte do nome foi mantida, a temática do jornal continua aparecendo uma exclamação, que no caso aqui foram os movimentos sociais na UFMT. O texto aqui e este recurso gráfico foram mantidos. Então, vejam, eles conseguem transformar o jornal, mas mantendo certas características. Tá? Agora, houve muito mais mudanças, evidentemente, como eu já falei, na orientação, no diagrama, no expediente, né, pela primeira vez a gente está apresentando aqui
a logo da UFMT volta a aparecer um tamanho maior, mas só metade, né? Fica subentendida a outra metade. E aqui os nomes de quem produziu o jornal, tá? Os estudantes, aqui o meu nome também na supervisão. E outra manutenção foram os formatos. Então, 3 notícias, 1, 2, 3, mais o salto aberto, né? Aqui eles conseguiram trabalhar bem, porque eles trabalharam as notícias em pé, né? Então, vejam que as notícias elas estão disponibilizadas na vertical, elas têm um desenho aqui vertical, né? Elas são muito maiores na altura do que na largura. Agora, o solta ao verbo foi o contrário. O solta ao verbo é mais largo do que alto, né? Então, isso aqui também foi importante. Agora, a grande mudança, além da orientação do jornal, é no conceito de cores. Então, a gente vai ter um uso aqui de cores em pontos muito específicos, né? Título do jornal, aqui no cabeçalho de cada título da matéria, e também no cabeçalho do solta ao verbo. E só. Enquanto nas outras 4 edições a gente tinha fundos coloridos dos textos, a partir da quinta, então, isso não vai mais acontecer. Então, nenhum texto mais vai ter fundo colorido, nem fraco, nem forte. Tá? E aí as pautas, então, né? Se o tema são movimentos sociais, então a gente vai ter aqui, né, como uma pauta, o movimento Rua, que é um movimento específico dentro da UFMT, a questão das cotas da universidade, então tem movimentos também sociais dentro da UFMT que defendem as cotas, embora não tivessem que ser defesa só de um movimento social, né, deveria ser defesa de todo mundo, mas há movimentos específicos para isso. A gente tinha, à época, o coletivo Manicombo, né, que tratava das questões LGBT na UFMT. E o Solta ao Verbo teve como temático o movimento feminista. Tá? Então, aqui sim, nós trouxemos 3 mulheres, né, porque faz todo sentido, se a gente está tratando sobre o movimento feminista, não é problema nenhum ouvir 3 mulheres. A curiosidade aqui, que não deixa de ser bem-vinda, é que quem ouviu, né, que no caso foram a Ana Flávia, a Ana Luísa e o Lázaro, ouviram 2 pessoas favoráveis ao movimento feminista e uma pessoa que se declarou contrário ao movimento feminista, tá? Então, aqui mais um detalhe também, é isso que eu ia dizer. Desde a primeira edição, moçada, uma outra característica que é mantida também é esse V com um ponto de exclamação dentro deste círculo que vai delimitar o final de cada um dos textos, tá? Aqui, por exemplo, né, sempre que o texto acaba, a gente identifica o final do texto com este, digamos assim, carimbo, tá? Que é como se fosse uma espécie de logomarca do jornal. Né? Aqui, ó. E aí é claro que a gente utiliza aquela cor que vai dar identidade no jornal. Normalmente a cor que figura lá no título. Tá? Ela vai ser utilizada aqui. Mas reparem nesta edição, porque ela, como vocês vão perceber, vai pautar todas as outras. Tá? Então, vamos abrir aqui a 6ª edição. Então, aqui, ó, 6ª edição. Né, teve características muito semelhantes, né? Então, o nome do jornal, o cabeçalho todinho foi mantido, só mudou a cor. É importante também, moçada, a partir do momento que eu defino a cor do nome do jornal, isso vai implicar todo o conceito de cor no jornal inteiro, tá? Este é um valor importante também. Então, isso aqui foi mantido, né? Todos os elementos mantidos, deslocados à esquerda, só que o jornal, em vez de ter um nome verde, passou a ter azul. Aí o fundo colorido no título do jornal foi mantido, né? O tema do jornal Festas na UFMT, então aí eles falaram aqui, né, sobre a clandestina, sobre a diversidade de estilos, né? Então você tem festa para quem é do sertanejo, tem festa para quem é de rock, tem festa para quem é de funk, então foi uma matéria voltada justamente para isso. E teve também uma matéria aqui embaixo voltada para como que quem promovia as festas fazia a divulgação.
Então está aqui. Né? Reparem que a disponibilização das matérias foi completamente diferente da edição anterior. Enquanto a edição anterior reservou toda a sua largura para 3 matérias na vertical, aqui não. Né? Então aqui, primeiro, é um diagrama em 4 colunas, não é um diagrama em 6 colunas. Então a gente tem aqui uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. A 4ª coluna ficou todinha para o solta ao verbo, como vocês podem perceber aqui, ó, tá? Embaixo do expediente, né, da UFMT e dos nomes de quem produziu o jornal, vem o solta ao verbo de cima e embaixo. E aí, as 3 primeiras colunas, que é nesse, né, 3/4 do jornal, então, na sua largura, foram destinados às matérias. Então, a primeira metade em 2 colunas para uma matéria, a segunda metade em outras 2 colunas para a segunda matéria, e a terceira matéria, então, entrando na coluna 3, de cima e embaixo. Tá? Reparem que a disponibilização do conteúdo muda radicalmente, o que prova aquilo que eu dizia no começo. É possível preservar elementos que dão identidade ao jornal, mas mesmo numa página é possível fazer coisas diferentes. Esse é o desafio para vocês. Tá? É assim, é manter aquilo que é essencial para preservar a identidade do jornal, mas ter a capacidade também de trazer coisas novas. Tá? Edição de número 7. Então tá aqui, ó, saúde mental é o tema da edição número 7. Aqui nós temos um diagrama de 5 colunas, embora a gente veja 4, né? 1, 2, 3, né? Que é essa maior, e 4. Mas aqui já está claro, vocês já entenderam o espírito da coisa, que nós juntamos 2 colunas. E é muito comum isso, né? A gente deixar colunas, como a gente costuma dizer, isoladas, como esta, esta e esta, e em alguns momentos, dentro da mesma página, a gente conjugar colunas. Então nós temos aqui um diagrama de 5 colunas. Então a gente tem aqui, ó, 1 coluna, 2 colunas, 3, 4, 5 colunas. Aqui eles utilizaram o recurso, não foi pela primeira vez, isso já vinha acontecendo desde a 5ª edição. Foi uma outra novidade da 5ª edição, que é o que a gente chama de capitular, que é essa letra maior que abre os textos. Né? Então, este é um ponto do nosso conteúdo do primeiro texto, também, que vocês vão ler lá no texto 1 e vão ver também na videoaula. Tá? Então, reparem, de novo é um jornal na vertical, de novo é um jornal que usa poucas cores, esse até menos do que as 2 anteriores, porque este aqui não vai fazer uso de cor nem no fundo dos títulos das matérias, então é um jornal, um conceito até mais limpo do que o primeiro, mas vejam que a organização, que a disposição dos conteúdos é completamente diferente. Tá? Então a gente tem aqui uma matéria que é sobre os projetos, né, sobre um projeto criado pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PAI, para dar apoio emocional aos estudantes. Aqui a gente tem uma matéria que vai ouvir uma psicóloga, né, e vai falar sobre as dificuldades emocionais que os jovens encontram, especialmente quando ingressam na universidade, mas também ao longo dela, né, quer dizer, são muitas responsabilidades, muitos trabalhos, muita gente sai de casa, sente falta da família, da namorada, do marido, de todo mundo, né, que acaba deixando. Enfim, são vários fatores. Aqui é uma matéria sobre os serviços de atendimento à população que a psicologia oferece, tá? E aqui é um solta o verbo sobre pessoas que enfrentaram dificuldades emocionais ao longo da universidade, e eles vão expor aqui, né, quais foram os motivos que os levaram a ter essas dificuldades. Né? Cada um vai apontar uma coisa. E o solta o verbo, então, é voltado para esse aspecto. Tá? Aqui, então, a 7ª edição do jornal. E aí a 8ª edição foi sobre, a gente chamou aqui de UFMT felina, né? Que é sobre a população, a enorme população de gatos que a gente tem na universidade. Foi de novo, né? Eu falava para vocês que depois de algum tempo foi um jornal que voltou a ter fundo colorido em alguma parte dele,
mas mesmo assim ele continua ainda com um conceito muito mais limpo do que edições anteriores, tá? Então aqui foram matérias sobre essa questão dos gatos. Então aqui é uma matéria sobre estudantes que denunciam, né, a violência que infelizmente acontece em relação a esses animais. Aqui a questão de pessoas que providenciam a adoção, tá? Aqui a gente vai falar sobre um trabalho que o Hospital Veterinário da UFMT faz, no sentido de castração, né, esse tipo de coisa. E aí o Solta ao Verbo é sobre, tenta ouvir os estudantes e entender deles o que eles entendem, né, como é que eles enxergam essa questão na universidade. Se é um problema, se não é, se eles se sensibilizam, se eles não ligam muito para isso. Então, este foi o objetivo, então, do Solta ao Verbo. Vejam, é um jornal, de novo, né, orientado na vertical, um diagrama de 6 colunas, 2 aqui e mais 2, neste caso, isoladas no meio, e aí o Solta ao Verbo, então, ocupando o rodapé da página, tá? Esta, então, é a 8ª edição. Vamos ver a 9ª, tentar ir um pouco mais rápido. Então, a 9ª edição foi sobre violência na UFMT, que é um problema que, infelizmente, a gente acaba tendo aqui, né? Foi uma edição, se não me engano, desenvolvida por 2 turmas, justamente porque no semestre anterior ela ficou sem ser ofertada. Mesmo conceito, né? Quer dizer, aqui o que vai ter uma mudança mais drástica vai ser o Solta ao Verbo. Repare que o Solta ao Verbo ele não vai ter mais cor nem no seu cabeçalho, tá? E a outra mudança é a mudança na fonte do Solta ao Verbo, que pela primeira vez vai ter este desenho, né, este estilo, e a partir de então ele vai manter esse tipo de fonte, né? Então agora o Solta ao Verbo é delimitado só por uma linha fina nas suas fronteiras, não tem mais cor, né, nem no fundo do cabeçalho, nem no fundo dos depoimentos. Um outro valor importante que a 5ª edição trouxe é que as fotos, e desde então é assim, elas aparecem redondas, o que dá um outro ar, né, para o jornal também. Vocês vão perceber que as figuras circulares, redondas, arredondadas, são aquilo que a gente considera como formas perfeitas, né, porque não tem começo nem fim, é como uma aliança, tá? Não tem pontas, não tem arestas, então por isso que as formas circulares são tidas como formas perfeitas. E aí, em relação, então, à violência na UFMT, nós vamos ter as matérias, tá? A gente vai ter ali questão de assédio moral, é um tipo de violência, né? Uma violência psicológica dentro de sala de aula, infelizmente isso ocorre. Infelizmente, na esmagadora maioria das vezes, de professor em relação a estudante. As mulheres relatando insegurança ali nos blocos, né, principalmente aqui no IE, no IL e na FCA, e os casos de violência que os estudantes vão relatando, de um modo geral. Pela primeira vez aqui trouxeram um gráfico. Então, quer dizer, os locais em que mais essas violências acontecem e também qual tipo de violência acontece com mais com uma incisão maior, né? Então, a violência psicológica é a maior delas, a discriminação vem depois, a institucional, sexual e física, tá? Então, foi uma proposta de infográfico. Essa foi também uma outra inovação que o pessoal que produziu esta edição acabou trazendo, tá? Tá aí, ó. Aqui um diagrama de novo em 6 colunas, né? Todas elas conjugadas, quer dizer, aqui está conjugado e aqui não, no Solta ao Verbo. E aqui foi as colunas todas isoladas, né? 1, 2, 3 e as outras 3 que foram ocupadas aqui, no caso, pelo infográfico, tá? Edição de número 10. Essa edição de número 10 foi produzida pela primeira vez pela turma do 3º semestre, tá? Que foi a turma de 2018/1.
Então, 2 turmas anteriores a vocês. Vocês são a 3ª turma desse curso novo. A 10ª edição foi produzida pela 1ª turma, então, né, do curso novo. Então, aqui a grande inovação, a gente tem algumas, né? Bom, primeiro, o tema da edição foi tirado do exclamação e foi trazido aqui para o meio do nome. Então, eles abriram um retângulo branco aqui no meio do nome, pegando as 3 letras Os, e colocaram o tema do jornal, que é alimentação na UFMT. Tá? O restante eles mantiveram. E aí então, vieram as matérias, né? 3 notícias e o solta ao verbo. Sobre o aumento no preço do RU e como isso afeta a permanência dos estudantes na UFMT. Sobre o problema de intoxicação, que foi presenciado tanto em relação ao RU, mas como também em relação à cantina. Não, perdão, aqui foi só sobre RU. As opções vegetarianas nas cantinas da universidade, né, que em sua maioria vão ali dispor de alimentos que não são voltados muito para esse público, né? Se for pensar em vegano, então nem se fala. E o solta o verbo sobre a questão alimentar da UFMT, mas assim, pessoas, estudantes que sobrevivem na universidade vendendo produtos alimentares. Né? Então, por isso é que se chama aqui empreendedorismo estudantil, este empreendedorismo voltado à questão do alimento. Né? Então, gente que produz bolo para vender para colega, para os estudantes, para professores, né? A avó produz lá pão de queijo, né? Enfim, e a neta vem vender aqui na universidade, tudo isso, tá? Então tá aqui um outro conceito também, né? O solta o verbo no meio, 2 matérias, uma em cada ponta, e aí mantendo o conceito da edição anterior, a matéria é uma matéria ocupando o rodapé todinho, aqui visíveis as 6 colunas, né? Então aqui não teve foto, não teve gráfico, o gráfico veio aqui, mas teve olho, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem até uma retranca, né? Como a gente costuma chamar esses subtítulos, esses entretítulos, que é quando a matéria é um pouco grande, a gente usa o recurso da retranca, que é um recurso textual, para dar um respiro, né? Para dar uma folga para o leitor, e aí o expediente aqui no rodapé da página. A grande inovação dessa turma, e que foi mantida nas 2 próximas edições, é o conceito transmídia. Então, pela primeira vez, o leitor da versão impressa conseguia migrar para o perfil do jornal no Instagram, e no perfil do jornal no Instagram acompanhar os desdobramentos desses conteúdos. Né? O perfil do Instagram não tem a pretensão apenas de replicar aquilo que a versão impressa já traz. Transmídia não é isso, tá? Transmídia pressupõe que você tenha pelo menos uma outra plataforma em complemento a esta primeira, mas se é em complemento a esta primeira, ela precisa trazer conteúdos diferentes, tá? Então precisa trazer ali coisas, materiais, conteúdos, que não sejam a mera reprodução daquilo que já foi colocado no jornal, porque convenhamos, né? Quer dizer, se alguém vai ter acesso ao Instagram por meio do jornal, não tem cabimento a gente chegar no perfil do Instagram e fazer lá exatamente aquilo que a gente fez na versão impressa. Não tem o menor sentido, tá? Então, tá aqui o conceito transmídia, que foi a grande inovação dessa turma, e que foi replicada, né, pelas outras 2 edições. Então aqui vem a 11ª edição, que é a penúltima, tá? Que voltou a ser elaborada pela turma do 5º semestre, né? Essa é a última edição feita por uma turma do 5º semestre na matriz antiga. Mas tá aqui, eles mantiveram o Instagram, né? De uma forma diferente, né? Com um QR Code distinto, mas tá aí, tá? Colocaram o nome para o QR Code, né? Deram o nome de uma seção, né? Aqui eles foram tentando utilizar expressões assim como vote, né? Então eles colocam aqui, né? Pensa que acabou o show, mano. Aí, olha lá, utilizando o QR Code, acesse o nosso perfil no Instagram, que estende o conteúdo da versão impressa, tá? Então tá aí. E aqui a seção espia, ou espia,
que foi também uma novidade dessa turma, em que eles trazem aqui uma nota, né? A gente tem, então, notícias, 3 notícias, a seção de solta o verbo e aqui uma nota. Tá? O tema desta edição também veio diferente. A história da UFMT, não veio nem no meio do nome, nem na exclamação, mas veio aqui embaixo. E aí, então, eles vão fazer, né? Aqui já estava naquela coisa dos 30 anos da universidade, do curso, e os 50 da universidade, né? Ano passado, produzido pela turma 2019/2, mas que foi veiculado em fevereiro de 2020. Então, as matérias, né? O primeiro CA da universidade, que é o da Agrárias. Aqui uma matéria sobre nós, né? Quer dizer, os 30 anos do nosso curso. Aqui uma matéria sobre os benefícios que a UFMT traz, oferece à sociedade não só cuiabana, mas mato-grossense. Então aqui a gente tem também um gráfico. Aqui são 6 colunas, a última delas utilizada para o QR Code, e as outras 5 de forma isoladas. Aqui eu tenho 2 casadas e as últimas 2 aqui para o solta o verbo, né? Então, 3 ex-estudantes da UFMT. Então, a Luzimar Colares, que é da Centro-América, que vocês já viram, né? Enfim. Aqui um formado, né? Um graduado em Engenharia Civil, cada qual numa década, né? A Luzimar lá na década de 90, a Luzimar é da primeira turma de jornalismo, né? Uma turma que começa em 91 e se forma em 94. Aqui a gente tem, então, lá a última década do século XX, aqui a primeira década do século XXI, a Bianca, formada em 2009 em enfermagem, e o Renan, formado em 2014, nesta década que acabou agora em 2020, formado em engenharia civil. Então, décadas diferentes e também áreas diferentes, né? Jornalismo, engenharia civil e enfermagem, tá? Esta, então, a 11ª edição. E aí a gente vai para a última, que aí foi produzida pelos veteranos de vocês, né? Pela turma que ingressou na universidade em 2018/2, tá? Aí aqui a gente teve algumas novidades, né? Vejam, eles mudaram este recurso, então deixou de ter o fundo colorido e passou a ser branco, né? Com algumas divisórias aqui, alguns filetes dividindo as informações, que são basicamente as mesmas, né? Mês e ano de publicação, edição, quem produziu e onde, tá? Nós não temos o QR Code aqui, mas temos aqui o apontamento, né, do endereço nosso no Instagram, porque também manteve uma edição transmídia. E aqui nós vamos ter, então, 2 novidades, tá? Então, a gente não vai ter mais 3 notícias, a gente vai ter 2 notícias. Então, uma está aqui, né, com infográfico em 2 colunas. A outra vai estar aqui no rodapé, em 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, aqui é o olho, né? 5, 6. E agora a gente não, no lugar da terceira notícia, a gente tem uma sessão de entrevista. É a primeira vez que teve, a gente não tinha até então, tá? Que aqui é o que a gente chama de entrevista ping-pong. Então nós temos aqui uma abertura muito rápida, e aí então, também o conteúdo é pequeno, né? 3 perguntas, 3 respostas. A temática do jornal é Ciência na UFMT, então aí aqui foi uma matéria sobre um projeto lá da computação, quer dizer, como é que ficam os dados nas redes sociais de pessoas que já morreram, né? Esta é uma discussão que se faz. Grupo de pesquisa, grupo de estudo sobre saúde mental, outra notícia, e aí a entrevista é feita com a Lupita, que é sobre o trabalho dela junto ao NEPRE, né, que é lá o Núcleo de Estudos voltados para as questões do movimento negro, né? Então, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, o NEPRE, que é aqui do IA, que é coordenado pela professora Cândida, tá? Então, o que de ciência está sendo produzido sobre o racismo? E o Solta ao Verbo, lembrem, desde a primeira edição até a última, aqui é sobre o primeiro mestrado em comunicação de Mato Grosso, né? A gente estava tendo o início das atividades do PPG-Com. Então, retomando, gente, só para finalizar aqui,
Deixa eu projetar aqui, terminar de falar para vocês que as novidades, né, da última edição, da 12ª, então foi a substituição de uma das 3 notícias por uma entrevista ping-pong, tá aqui, né? O solta o verbo foi mantido, tá aqui, e a outra novidade foi a charge, porque nós nunca também tínhamos publicado nas páginas do jornal Vote uma charge, né? Então a charge é uma outra novidade também da 12ª edição, além da entrevista em ping-pong, a veiculação de uma charge, como a temática era ciência na UFMT, a gente então publicou aqui uma charge justamente sobre este tema, tá? Moçada, são essas as edições, eu imagino que tenha dado para vocês terem uma noção muito boa da trajetória, né, da história do jornal ao longo de todo esse tempo. E vai caber a nós agora, e eu espero que a gente tire ainda nessa aula de hoje, a gente tem ainda mais um tempo, se for necessário eu peço para vocês que a gente se estenda até 9h30, né, até para compensar essas oscilações de internet, para que a gente possa tirar a partir de agora, e aí eu espero, claro, a participação de vocês, a temática do jornal e as pautas também. Né? E é claro que isso nós vamos ter que fazer uma definição de formato. Então, nós vamos manter os mesmos formatos da última edição, 2 notícias, uma entrevista, um solta o verbo e a charge. Não vai ter entrevista, a gente vai voltar a ter 3 notícias. Então, isso precisa ser discutido, mas assim, a primeira decisão que a gente precisa tomar é sobre a temática. Então, quer dizer, qual vai ser o tema da 13ª edição do jornal? E aí, a partir do tema que vocês escolherem, a gente vai tentando tirar as pautas, tá? Dividindo os grupos. Professor, Pois não. no grupo da turma, a gente estava comentando sobre fazer essa edição sobre o EAD. Algumas pessoas já concordaram, mas nem todo mundo ainda respondeu, então tem que ver se está todo mundo de acordo, né? Mas focar, assim, no EAD, que é um tema mais atual para a gente, que envolve a universidade, dá para abranger um pouco sobre a pandemia também, interligar esses dois assuntos. Aí tem que ver se todo mundo concorda. Muito bem, Giovana. Eu confesso que eu tinha pensado alguma coisa nesse sentido, né? Porque, enfim, o assunto está dado, né? Agora, é claro, porque como que normalmente a gente faz? É isso que é... Porque normalmente, né, a gente abre o espaço na sala, vocês vão lá jogando as ideias, várias temáticas, e depois há uma votação. Então, aí, quer dizer, são 5 temáticas lá. Quem escolhe a primeira? Aí o pessoal vai erguendo a mão e aí a gente tira dali o mais votado para poder ser a temática, né? Agora, neste caso, pode ser meio que o inverso. Então, vocês chegarem a um consenso do tema sem que a gente precise fazer a votação, o que agilizaria bastante, né, nesse caso. E como eu falei, né, me parece que é uma temática que também se impõe, né, quer dizer, ela meio que se apresenta para a gente como uma coisa quase que natural para se abordar, tá? A Micaele aqui está concordando, eu não sei, Giovana, se vocês estão comentando isso no grupo nosso. Acho que foi sim. No da turma, professor, não foi da disciplina. Entendi. No grupo que vocês falam mal de mim, né? Naquele no clandestino. Mas tá certo, gente, vocês têm que ter mesmo. Lá na minha época de graduado, e olha que não faz tanto tempo assim, não existia, né? Negócio de WhatsApp, não tinha nada disso, Facebook, nada. Mas a gente tinha as listas de e-mail, né? E a gente falava mal dos professores nessas listas. Mas os incluía, viu? A gente não deixava os professores fora dessa, não. Então a gente tinha o Orkut também, viu, Micaele? Então, por exemplo, tinha um feriado lá na quinta-feira e era na cara dura mesmo, né? Na lista de e-mail com os professores na lista, a gente dizia que na sexta ninguém ia. Então a gente fechava lá o consenso, gente, ninguém vai na sexta, todo mundo emenda. E os professores da sexta estavam na lista, porque a gente também não queria enganar ninguém, né? Se era para fazer coisa errada, a gente queria fazer também coisa errada publicamente, digamos assim.
Mas, enfim, tirando a parte do grupo, gente, nós podemos. Pois é, tinha tudo isso, gente. Era esse tipo de coisa que a gente fazia. E aí, olha só o meu desfecho. Agora eu virei aquele que sofria na minha mão, né? 15 anos atrás, né? É curioso, né? Como é que as coisas vão se desenrolando. Moçada, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, além dessa que a Giovana colocou aqui, que me parece que já ganhou a concordância de algumas pessoas, capota e não capota uma vez só não, viu, Bruno? É mais de uma, viu? Então a gente pode fechar. Agora, se houver alguma outra sugestão, este é o momento, não tem importância. A gente vai jogando ideias e aí a gente abre para votação, tá? Mas assim, se ninguém apresentar nenhuma outra ideia, é com ela então que a gente vai, tá? É com ela que a gente vai. E aí então o segundo passo é definir os formatos. Então vejam, nós temos, qual foi uma opção dada, né? Que foi feita durante muito tempo. 3 notícias. Então o que é um texto noticioso? Vocês já passaram por gêneros do jornalismo, já tem uma noção. A noção conceitual acadêmica. Agora vocês estão em redação, apuração e edição do texto, que é uma disciplina onde vocês vão aprender a escrever o texto noticioso, tá? Mas vocês já têm uma ideia. O que é a notícia? É um texto que exige ali uma certa apuração em fonte documental, pesquisa na internet, né, às vezes até jornais, revistas também, e exige ali entrevistas com 2 ou 3 fontes, tá? E aí a gente vai intercalando ao longo do texto aquilo que foi gerado a partir de pesquisas com os depoimentos, tá? Tem lá o lead, né, que é o parágrafo que abre a matéria, né, que precisa trazer as 6 respostas para 6 perguntas mais elementares que o jornalismo tem, né, que circundam um fato, o que, como, onde, quando, por que, quem, tá? E o texto noticioso é isso. Então, muitas edições foram produzidas com 3 notícias, o solta ao verbo, que é uma edição fixa, essa não sai. Outras edições, como foi a última no caso, a gente teve 2 notícias, o solta ao verbo e uma entrevista. Que neste caso também pode ter um quarto texto, digamos assim, um quinto texto, além das 2 notícias do solta ao verbo e da entrevista. A 11ª edição trouxe o espia, que é uma seção de nota, né? Então tem lá uma coisa lá com 5 linhas e se resolve o problema. Ou então a charge, que não precisa necessariamente ser produzida por alguém da turma. Vocês podem de repente conhecer alguém que faça e que queira publicar. Agora pode não ter a charge, tá? Pode não ter nem a charge. Aí ó, a Maria Fernanda pode desenhar, então pode ser um conteúdo a estar no jornal de novo. Mas pode não ter a charge, pode não ter o espia, porque em muitas edições não teve, mas a charge pode ser interessante, né? Enfim. E aí essa definição precisa ter também, por quê? Porque ela vai definir quantos grupos nós vamos ter, né? Então, assim, vamos fazendo então por definição. Pelo que vocês estão dizendo aqui, eu espero que mais pessoas se manifestem, a charge nós vamos manter. Então, ó, eu vou colocando aqui, ó, a charge fica, o solta ao verbo obrigatoriamente fica, tá? Eu pergunto a vocês, então aqui, ó, pronto, tem 2 seções que já estão certas. Pode ser, Micaele, né? Então, de repente, vocês podem... Seria bacana, por exemplo, trazer no solta ao verbo, já que a gente trabalha com 3 depoimentos, não vai dar. Se desse para trabalhar com 4, é que o espaço não dá, porque aí a gente poderia trabalhar com um estudante de cada uma das regiões fora o Centro-Oeste, já que de alguma maneira o Centro-Oeste já vai estar retratado nas matérias, né? Eu acho que nós poderíamos... tá. Vocês estão falando de outros estados, mas que estudam na UFMT. É isso. Provavelmente é isso que... é isso, né, Maria Fernanda? Tudo bem, pode ser também, né? Pode ser.
Já que a gente vai manter, então, a temática voltada para o FMT, então faz mais sentido isso do que aquilo que eu estava sugerindo, tá? Então, vocês podem buscar, não precisa ser também de cada região, mas se vocês conseguirem encontrar pessoas de fora, pode ser até de fora de Cuiabá, né? Porque também é um dificultador. Então, 3 entrevistados que sejam de fora e que estão, por enquanto, no EAD, ou até que já saíram. Vocês podem até, de repente, conseguir encontrar alguém e falar, olha, eu estudava, né? Eu estava em Cuiabá, na UFMT, mas acabei não ficando, porque pelo EAD era inviável para mim, né? Ou então buscar quem é de fora, porque às vezes alguém pode até falar que está sendo melhor. Olha, eu consegui voltar para minha cidade, para minha casa, não gasto mais com alimentação, com moradia, né? E de repente para essa pessoa pode ter até um aspecto positivo, tá nesse flexibilizado, né? Então tá aí. Então fica lá para buscar 3 pessoas que sejam de fora de Cuiabá, né? 2 matérias, uma entrevista, além do solto ao verbo, né, Giovana? Porque essa é a possibilidade que vocês têm de fazer a interdisciplinaridade com as 2 disciplinas do professor Carlos. Entrevista, é evidente que vocês vão produzir mais de uma entrevista, porque para o Jornal Mural é só uma, né? Mas, enfim, alguém, então, vai ficar responsável por isso. Então, eu vou colocar aqui, então, 2 notícias. Professor, Pois não? eu estava pensando o seguinte, o que me chamou muita atenção numa das edições aí foi a Transmídia. Nós somos 15, eu acho que é uma equipe muito grande e acredito que, por não termos a possibilidade de imprimir, de distribuir material, a gente podia fazer um investimento maior, até com material paralelo, vamos dizer assim, nas redes sociais, sabe? Começar a pensar um pouco estrategicamente nas redes sociais, na extensão do material para Instagram, para Facebook, se for, né? Eu não tenho Facebook. Então, já que é uma adaptação do EAD, né? É literalmente uma adaptação do jornal para EAD, né? Exatamente, Bruno. E é assim, a meu ver também, né? Mais do que nunca, a proposta transmídia é fundamental na edição que vocês vão produzir, né? É evidente que pode ter um dificultador, porque a turma passada, se vocês entrarem no perfil, se é que vocês já não seguem o perfil, né? E aí eu vou precisar pegar o login e a senha, porque alguém aqui vai ficar responsável pelo gerenciamento do Instagram. Na turma passada, eles usavam muito o Instagram para bastidores. Então, quer dizer, enquanto eles estavam lá no laboratório de planejamento gráfico montando o jornal, eles iam fazendo ali vídeos e depois publicavam. Ficava muito interessante. Agora, por um lado, não dá. Por outro lado, dá para cada um de vocês que no momento em que estiver fazendo a diagramação do jornal, fazer isso. Produzir esse vídeo, tirar foto, sem contar também que a gente pode levar o conteúdo, porque assim, o jornal, moçada, cabe muito pouca coisa. Vocês vão perceber que assim, para ir para o jornal, eu vou cortar muita coisa do texto. E esse texto em excesso pode ir para o Instagram, tá? Então assim, aí a gente vai precisar escolher, né? Quando nós definirmos os formatos, e me parece que a gente está se encaminhando para isso, então aí a gente vai precisar dividir os grupos. Antes disso, nós temos que definir quais serão as pautas, tá? Então, vejam só aqui no chat, ó. O que nós temos? Nós temos 2 notícias, uma entrevista, um solto ao verbo, uma charge e o Instagram, tá? Aí eu pergunto a vocês, vamos pensar nas notícias. Em relação a este ensino flexibilizado, quais pautas, 2 pautas, a gente vai tirar deste tema que nós estamos chamando aqui de EAD? Não é muito bem EAD, mas é a terminologia que vocês usam e que eu sei que todo mundo usa. E, enfim, para não complicar o sentido das coisas, vamos continuar usando ele. Quer dizer, quais as 2 pautas que a gente poderia tirar deste tema que é abrangente, que é amplo e que são pautas específicas? Porque o EAD é uma coisa muito ampla. Quer dizer, vocês já tiraram uma pauta que é a pauta do solto ao verbo. Eu vou escrever aqui, né?
Enquanto isso, vocês podem abrir o microfone ou escrever no chat aquilo que vocês acham que pode virar notícia relacionada ao EAD. A Micaele falou sobre a evasão. Eu acho que é uma pauta bem interessante para esse tema. Tá. Então, quer dizer, o solta o verbo seria só com estudantes de outros estados ou outras cidades, e aí uma das matérias seria sobre o problema da evasão que a EAD tá produzindo. Seria isso, Giovana? Ou a Micaele mesmo, né, que sugeriu. Ou o solta o verbo não tinha sugestão nenhuma, eu é que estou confundindo as coisas. O solta o verbo seria sobre os alunos que estão em outros estados. Ok, tá. Então vamos lá. Foi o que eu entendi. Tá, vamos colocando. Se não for, gente, vocês vão corrigindo, tá? Ou vão sugerindo outras coisas também. Estudantes de outros estados. Aí nós temos, então... Então, uma notícia. Assim, estudantes da UFMT que estão participando do EAD em outros estados. Se eu tiver errado, também vocês me corrijam. E aí, uma notícia, então, é sobre a evasão. Evasão gerada pelo ensino flexibilizado. Estava pensando aqui, que vocês acham daí da gente fazer a entrevista com um professor? De como está sendo para ele essa mudança de ensino. Cara, eu pensei a mesma coisa. Nossa, eu sou muito a favor disso. Sou muito a favor disso. Vocês estão tão entrosados que mesmo de longe vocês conseguem ter a mesma ideia. Isso é muito bom, viu? A Bruna quer o Paulo aqui como entrevistado, hein? Evasão gerada, tá aqui, beleza. Vou para entrevistar o Paulo, deixa comigo. A gente se dá muito bem. Vai com calma, hein, Muniz? Aqui, gente, eu vou escrever aqui, então, a entrevista, então, seria com o professor. Lembrando, moçada, enfim, vocês estão sugerindo, estão brincando e tal, mas não há a obrigatoriedade de ser um professor do curso. Me parece que ser do curso tem um acesso melhor, mais fácil, mas pode ser de outro, tá? Pode ser de outro. Tá aqui, então, a gente fazer uma notícia sobre os casos. Tem professores do nosso curso, eu conheço uma outra coordenadora de outro curso também, que dá para entrevistar, mas aí a gente decide, né, o que fica mais fácil. Aí, Giovana, pode ficar assim, quem ficar responsável pela entrevista vê a viabilidade. Eu acho que qualquer uma das duas é bem-vinda, né? É evidente que, por exemplo, a entrevista com um professor e um coordenador seria interessante porque são trabalhos distintos, mas assim, não cabe, né? Não dá. Então, vocês podem... No caso, ela é os dois. Ela é coordenadora do curso e professora. Perfeito, porque aí vocês podem fazer ali, se cabem 3 perguntas, vocês podem fazer pelo menos uma sobre o trabalho na coordenação e outra, pelo menos, no trabalho, digamos, de sala de aula, né? Aspas aqui, porque nós não temos sala agora. Moçada, olha só. A gente avançou, então, nesse sentido, ó. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu atualizar, porque aqui eu vou colocar professor / coordenador. E aí, o que falta, então... Bom, aqui quem vai ficar, eu acho que foi a Maria Fernanda, né, que se propôs a ficar responsável. Maria Fernanda, que foi da charge, foi ela? Não me lembro.
Sim, né? Então, aí vai caber a Maria Fernanda, nossa artista e a nossa chargista, propor o desenho, né? Enfim, acho que não, estando contemplado, tá aqui, ó, né? Estando contemplado nessa proposta de flexibilização, nossa, acho que há muita coisa. Eu, como sou ruim de desenho, eu só tenho a ideia, né? Só tenho a ideia. Mas a Maria Fernanda aqui está pedindo sugestão, gente. Vocês imaginam, Maria Fernanda, que vocês viram também lá em Gêneros, ou viram em algum momento, se não viram, eu também explico aqui, a charge é um formato híbrido, né? Assim como a crônica é também, né? A crônica mistura jornalismo e literatura. A charge mistura jornalismo e humor. Então significa dizer que a gente leva para a charge alguma coisa pitoresca, né? Seja por um certo traço do desenho, seja por aquilo que o desenho está tentando retratar, mas é necessário, como ele é jornalístico, é preciso ter ali uma informação, e de preferência que seja algo crítico. Normalmente as charges, elas conseguem trazer uma natureza crítica muito forte, tá? Então, por exemplo, a charge, você pode tentar retratar no desenho justamente essa dificuldade que nós tivemos hoje. Então, assim, dá para fazer por computador, por Google Meet, por Team Link, dá para fazer. Só que o som vai ficar travado, o sinal da internet vai cair, né? A minha imagem vai aparecer congelada. Tem todos esses dramas que tanto o professor como o estudante acaba vivendo, né? Então, de repente, você pode colocar ali, né, o professor na frente de um computador e o estudante na frente de outro, ou o estudante na frente de um celular, né? De repente pode ser até mais comum isso, e os dois apreensivos, né? Os dois, de alguma maneira, preocupados, né? Porque o sinal caiu, porque a energia acabou, porque a internet não está funcionando, ou se não estão esbravejando porque isso aconteceu, estão com medo de que isso aconteça, tá? Então, aí, ó, tá vendo? Tem uma boa aí, ó. Já tem uma sugestão da Rebeca aí que pode ser utilizada, viu, Maria Fernanda? Tá aí. É isso. Então, assim, tem muita coisa, né? Aliás, vocês estão vivenciando isso. Então, seria bacana que vocês, ou de repente, apresentassem em forma de charge algo que seja risível, né? Como é o que está acontecendo aqui, o que não deixa de ser também preocupante, né? Porque é uma ansiedade que a gente tem. Então, eu fico pensando, mas será que será que estão me ouvindo? Será que está funcionando? Será que não entraram na sala e foram fazer outra coisa? Tudo isso, né? Essa é uma angústia que várias delas vão perpassando a gente, além da angústia maior, né? Que aqui é um depoimento próprio, que é um ofício solitário, né? Quer dizer, o ofício da docência, que sempre foi em coletivo, né? Em colaboração, em comunhão com várias pessoas, passou a ser um exercício de solidão. Então, quer dizer, eu sozinho aqui dentro de uma sala, olhando para uma tela de computador e falando. Quer dizer, isso aqui em qualquer outra época da humanidade, eu seria taxado de louco, né? Quer dizer, as pessoas passariam ali fora e falariam, pô, o cara tá falando sozinho, né? Pirou, ficou maluco. Quer dizer, não é mais assim, né? Mas que é solitário, não tenha dúvida nenhuma, por mais que vocês comentem, a gente ria, vocês abram o microfone, mas é um exercício muito solitário, né? Não só da minha parte, mas da parte de vocês também. É isso, é o desabafo, viu, Vitória? Eu tenho falado isso em algumas reuniões de colegiado, de professores também. Quase um ano, né? Vai fazer agora, dia 17, um ano que a gente entrou nessa vida, né? Nós tivemos... Acho que a gente teve o ensino regular mesmo até ali a primeira semana de março do ano passado. Né? Eu me lembro que na segunda semana ali, na semana do dia 14, já não teve mais. Né? Eu vim na UFMT até dia 11, com gente, né, e tal. Então tá para virar um ano aí. Um abraço virtual, Vitória. Não é igual ao presencial, mas é o que dá para fazer, né? Gente, antes de me despedir, que eu já passei do meu tempo, já acho que vocês têm outra aula, né?
Dá para a gente dividir os grupos já? Ou a gente também pode fazer isso no WhatsApp. Então vamos fazer o seguinte, vou liberar vocês vão ter ainda 10 minutos para ter um descanso. E aí eu vou jogar, então, tudo aquilo que a gente definiu aqui e vocês, então, vão montando os grupos, tá? Então, por exemplo, quem vai ficar no Instagram, fica só no Instagram, de repente não precisa produzir conteúdo. Vamos ver como é que a gente consegue dividir, mas no final das contas, todo mundo vai participar, porque é uma das avaliações, da diagramação do jornal. Pode não participar produzindo conteúdo. Olha, professor, eu vou ficar responsável com mais alguém pelo Instagram, então você não produz notícia, tá liberado, nem entrevista, tudo bem. Mas vai participar aí de maneira individual da diagramação do jornal, porque é a avaliação final da disciplina, tá? Eu vou mandar, Micaele, na verdade eu vou disponibilizar as 12 edições no AVA. Vou fazer isso agora já. Vai ter. Vai ter. Tá? Vocês vão ter várias notas, Brenda, tá tudo lá no guia de estudos, como que vocês serão avaliados. Tá? Então, Professor, desculpa, eu digo nota, é porque vai ter a charge, né? Não vai ter a nota, então, nota de jornalismo. não entendi, Brenda, como assim? O espia, por exemplo. Não vai. Não vai ter. Não, Ah, tá. não. Porque aí, nesse caso, a gente esgotou, né, os espaços. Então a gente acaba tirando, né? Teria que ser ou no lugar dele, ou enfim, aí ter que fazer uma notícia menor, né? Solta o verbo menor, é mais arriscado, porque o jornal já é curto. Vocês vão perceber, muita coisa do que vocês vão escrever não vai entrar, justamente porque a gente não tem espaço para isso, tá? Então, moçada, ó, recados. Eu vou disponibilizar as 12 edições no AVA, num tópico abaixo do último. Essa aula vai para lá também, aulas gravadas. Eu vou disponibilizar no WhatsApp quais foram os formatos decididos, e aí vocês vão definindo o que cada grupo vai fazer. Vocês podem se organizar em dupla, podem se organizar até em trio para fazer isso, tá? E por fim, de novo, leiam o texto 1, assistam a videoaula 1 que está lá em aulas gravadas já. Vocês têm lá videoaula 1, porque eu vou só tirar dúvida na segunda que vem. Não vou expor conteúdo, não vou fazer nada. Que é um texto sobre tipos, né, sobre letras. E por que isso é importante? Porque aí na outra semana, entre o dia 8 e o dia 15, vocês vão produzir a primeira atividade, que é relacionada a este primeiro texto e a esta primeira videoaula. Então leiam o texto e assistam a videoaula, que na semana que vem a gente volta para tirar as dúvidas sobre isso. Tudo bem, gente? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, bom restante de segunda para vocês, boa semana também, e a gente se vê então na segunda-feira da semana que vem. Na sexta-feira, como eu fiz na última semana, eu mando o link de novo, né? Lembro vocês do nosso encontro às segundas, às 7h30 da manhã. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela participação, desculpa pelos inconvenientes tecnológicos, e a gente se vê na próxima segunda. Valeu, gente. Tchau. Até mais, Bruno. Tchau, Maria Fernanda. Tchau, Giovana, Vitória, Micaele, Muniz, Rebeca. Valeu, gente. São 2 Brunos, né? Valeu. Um abraço.